Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha num trecho, olha, bem conhecido e às vezes polêmico, né? Romanos capítulo 13, versículos 1 a 14. É uma passagem que fala da nossa relação com o governo, com lei e até com o tempo. Coisa séria. Exato. E para guiar a gente nessa exploração, temos aqui vários comentários, notas de estudo, tudo focado nessa passagem específica de Romanos. Isso, e a nossa missão aqui é tentar destilar, sabe? Tirar as ideias-chave desses materiais sobre dever cívico, sobre o amor cumprindo a lei e como essa coisa da expectativa do futuro mexe com o nosso presente. Basicamente, o que esses estudiosos viram de mais importante aí, né? Perfeito, então vamos lá. O texto já começa direto ao ponto, falando das autoridades do governo. Qual é a primeira grande ideia que salta aos olhos? Olha, o ponto de partida, assim, fundamental, e que está em todas as fontes, é o versículo 1, né? Que diz que toda autoridade vem de Deus. As que existem foram instituídas por ele. Toda autoridade. Mesmo? A ideia central não é que Deus concorda com tudo que um governo faz. Longe disso. Mas a estrutura de governo em si, sabe? A ideia de ter uma autoridade para manter a ordem, para não virar anarquia, isso é visto como algo estabelecido por Deus. É um princípio. Entendi. É o princípio da governança. Mas isso é forte, né? Porque se a autoridade vem de Deus, o versículo 2 parece dizer: bom, quem resiste à autoridade está resistindo a Deus, e aí atrai condenação. É isso mesmo? Parece bem duro. É uma declaração poderosa. E o texto liga, sim, resistência com condenação. Só que os comentaristas que a gente leu, tipo Lenhart, eles colocam umas nuances aí. É importante. Que tipo de nuances? Eles argumentam que essa submissão não é para ser cega, sabe? Servil. Pelo contrário, pode ser uma submissão assim, positiva e crítica. A ideia é que a autoridade delegada por Deus, ela não é absoluta. Ah, tá. Delegada, não absoluta. Exato. Então, essa autoridade não pode exigir algo que vá contra a lei de Deus. Entende? A igreja, nesse pensamento, poderia até ser uma espécie de consciência para o Estado. Uma consciência para o Estado. Gostei dessa ideia de obediência crítica. Mas aí me vem a pergunta. Se a autoridade vem de Deus, mas não é absoluta, como ficam aquelas situações históricas, sabe? Onde o pessoal desobedeceu por motivo de fé? Tipo, as parteiras no Egito, Daniel, os primeiros cristãos que não adoravam o imperador. As fontes falam disso. Esses exemplos que você citou são clássicos, né? As parteiras, Daniel, os apóstolos em Atos falando que importa mais obedecer a Deus. Isso, Atos 5, 29. Exatamente. A análise que o Stott e Colson fazem, por exemplo, é que a submissão é a regra geral, porque a autoridade em si vem de Deus para manter a ordem. Mas quando o Estado manda fazer o que Deus proíbe, tipo idolatria, ou proíbe o que Deus manda, tipo pregar, aí a lealdade principal do crente tem que ser a Deus. Ah, então a resistência não é contra o governo em si, mas contra uma ordem específica. Isso. Não é uma rebelião contra o princípio de ter governo, mas uma obediência a uma autoridade maior, Deus naquela questão específica. É uma diferença chave, sabe? Resistir a um abuso, a uma ordem ilegítima, versus resistir à instituição da autoridade. Entendi a distinção, faz sentido. E qual seria, então, o propósito, digamos, legítimo dessas autoridades? O texto chama elas de ministros de Deus. O que isso quer dizer na prática? Bom, o propósito está lá nos versículos 3 e 4, né? Basicamente, promover o bem e frear o mal. Elas são servos de Deus para o seu bem. Devem elogiar quem faz o certo. E para quem faz o errado? Aí elas agem como vingadores para castigar o que pratica o mal. O Estado, como ministro de Deus, tem essa função de manter a ordem, a justiça. E é tal da espada que o versículo 4 menciona, que a autoridade não atrai sem motivo. Como o pessoal interpreta isso? A espada, né? A machaira, no grego. É, assim, universalmente vista como símbolo do poder do Estado de coagir, de usar a força para cumprir a lei, para punir. Punir como? Incluindo punições sérias. Algumas interpretações, como a do Jeffrey Wilson, que está nos materiais, entendem que pode incluir até a pena capital, como o poder máximo do Estado contra crimes graves.
É interessante o contraste, né? No capítulo 12, Paulo fala para os cristãos não se vingarem. Aqui no 13, ele diz que o Estado tem essa função de executar a justiça, punir o mal. Papéis diferentes. Entendi. Papéis distintos. Isso leva direto para a questão dos impostos, né? Versículos 6 e 7. Se as autoridades são ministros de Deus servindo a sociedade, então pagar imposto é um dever. Exatamente, essa é a lógica. Já que eles estão prestando um serviço essencial, instituído por Deus, e o texto até usa uma palavra forte, leiturgoi, que às vezes tem conotação religiosa, para mostrar a seriedade da função, então, é dever do cidadão sustentar isso. Pagar tributo, imposto, respeito, honra. Isso, dar a cada um o que é devido. Faz parte dessa submissão ordeira. Mas, Sempre tem um mais, né? sempre. Os comentários também lembram, citando Agostinho, os profetas, que essa obrigação do cidadão não dá um cheque em branco para o Estado ser corrupto, gastar mal, cobrar imposto abusivo. O Estado também tem que ser justo, né? A responsabilidade é dos dois lados. Ok, essa primeira parte sobre o Estado é, bem densa. Mas aí, a partir do verso 8, parece que o foco muda, né? Vai para as relações entre as pessoas, para a lei. Começa com aquela frase: a ninguém fiques devendo coisa alguma, exceto o amor. Que dívida é essa de amor? É uma dívida diferente, né? Uma dívida de dinheiro você paga e acabou. A de amar, ela é permanente, tá sempre lá. Os comentários falam que é impagável, não porque é impossível amar, mas porque você nunca termina de pagar, sabe? Nunca pode dizer, pronto, amei o suficiente, zerei a conta. É contínua. Uma obrigação constante. E como isso se liga com a lei, os mandamentos que Paulo cita logo depois? Ele fala: quem ama o próximo cumpriu a lei. Não matarás, não adulterarás. A conexão é profunda. O amor é apresentado como a essência, o resumo, o cumprimento da lei. Especialmente da parte da lei que fala de como tratar os outros, né? A tal segunda tábua. Os mandamentos sobre o próximo. Isso. A lógica é, se você ama mesmo seu próximo como a si mesmo, que é o resumo que o verso 9 faz, você não vai adulterar com o cônjuge dele, não vai matá-lo, não vai roubar, não vai cobiçar o que é dele. O amor te impede de fazer essas coisas. Ah, então o amor dá a motivação certa. Exato. Ele dá a motivação, o espírito por trás da letra da lei. Lembra daquela frase famosa atribuída a Agostinho? Ama a Deus e faz o que quiseres. A ideia é que o amor verdadeiro te guia a fazer o que agrada a Deus, o que está nos mandamentos. O amor não anula a lei, ele a cumpre no seu sentido mais profundo. Stott e Wilson também batem nessa tecla. Então o amor não é só um sentimento, ele age. Impede o mal ativamente. O verso 10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo. Exatamente. O amor, como está descrito aqui, ele protege, ele busca o bem do outro, respeita a vida, a família, a propriedade, a reputação. O Hendrickson, um dos comentaristas, até sugere que cada não farás da lei tem um lado positivo que o amor impulsiona. Tipo, não matarás implica em valorizar e proteger a vida. O amor é essa força que leva a fazer o bem e evitar o mal para o outro. Entendido. Relação com o Estado, relação com o próximo, pelo amor. Mas não acaba aí. A parte final, versos 11 a 14, entra um senso de urgência forte. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Que tempo é esse? Então, esse tempo é o tempo escatológico, sabe, da história da salvação. Os leitores são lembrados que eles vivem num momento especial. Entre a primeira vinda de Cristo, que inaugurou o reino, e a segunda vinda que vai consumar tudo. A gente está nesse entretempo. Exato. E a noite, que essa era presente, com suas dificuldades, está adiantada, está acabando. E o dia, que é a volta de Cristo, a salvação plena, está próximo. Essa proximidade toda exige o quê? Vigilância, alerta. Não dá para ficar dormindo espiritualmente. E essa consciência do tempo, ela dita como a gente deve viver no dia a dia. O versículo 12 fala: deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. É isso. Precisamente. Saber a hora leva à ação. É um chamado duplo. Primeiro, tira a roupa suja, né? Deixar as obras das trevas e pecados, ignorância, o jeito antigo de viver. Segundo, veste a armadura.
revestir-se das armas da luz, justiça, verdade, santidade, prontidão. É quase uma imagem militar. Um soldado se preparando. Isso, um soldado que tira o pijama e veste a farda para a batalha, ou para o serviço. Uma metáfora bem forte para a mudança de comportamento ativa. E o texto fica bem específico nessas obras das trevas, né? O verso 13 lista orgias e bebedices, impudicícias e dissoluções, contendas e ciúmes. Por que essas coisas? Os comentários ajudam a entender esses termos. Ajudam sim. O Barclay, por exemplo, detalha bem essas palavras gregas. A lista vem em pares, né? Primeiro, bebida. Comos, orgias, festas descontroladas, regadas a álcool e licenciosidade. E meteo, a embriaguez mesmo. Excesso na bebida. Isso. Segundo, sexo. Coitia impudicícias, que é sexo ilícito de qualquer tipo, e aselgeia, que é uma palavra bem forte, para lascívia descarada, sem vergonha, que choca a moral. Falta de controle total. Total. E terceiro, problemas de relacionamento. Eles, contendas, rivalidade, briga, discórdia e zelos, ciúmes, no sentido ruim de inveja, ressentimento pelo sucesso do outro. Tudo isso é coisa da noite, que contrasta com o chamado para andar dignamente como em pleno dia, com sobriedade, pureza, paz. Nossa, essa análise das palavras dá um peso. E a contrapartida positiva, o finalzão, verso 14. Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. O que é vestir Cristo assim? Essa é a cereja do bolo, né? A ordem positiva final. E vestir Cristo é muito mais que só imitar umas coisas que ele fez. Os comentaristas apontam que é adotar o caráter dele, os valores, a mentalidade, sabe? Se identificar com ele profundamente. Exatamente. É uma união tão íntima com Cristo, pela fé, pelo Espírito, que a semelhança dele vai sendo formada na gente. É o oposto do resto do versículo. E nada disponho para a carne, ou seja, não ficar planejando como satisfazer os desejos egoístas pecaminosos. Vestir Cristo, como dizem Wiersbe e Hendrickson, meio que resolve tudo. Submissão correta, amor ao próximo, aponta para a santificação, para viver a nova identidade que a gente tem nele. É incorporar Cristo em tudo. Uau! Que percurso, hein? Nesses 14 versículos. Se a gente fosse resumir as ideias principais que saíram dessa nossa conversa baseada nas fontes, o que ficaria? Olha, acho que dá para ver uns 3 eixos bem claros, né? Primeiro, a visão da autoridade. Vem de Deus para manter a ordem, a gente deve respeito, mas tem limite, né? Obedecer a Deus primeiro. Certo. Segundo, a centralidade do amor. O amor ao próximo é a chave para cumprir a lei de Deus nas relações. É mais que só seguir regra. E o terceiro? E terceiro, essa consciência do tempo. A gente vive num tempo especial, entre a primeira e a segunda vinda. Isso pede o quê? Vigilância, abandonar o pecado e buscar ser parecido com Cristo. Perfeito. É uma costura muito interessante, né? Entre ser cidadão, ser um bom vizinho e ter essa visão espiritual do tempo. Mostra como a fé direcionava tudo na vida dos primeiros cristãos. Exato. Desafia a gente a ser coerente, né? Respeitar as estruturas, amar de verdade o próximo e viver de um jeito santo, alerta, por causa da esperança que a gente tem. Para a gente fechar, fica aqui uma provocação para pensar baseada nisso tudo. A passagem fala muito da ação, do comportamento externo, como agir com o governo, com os outros, mas ela também dá umas pistas sobre as motivações por dentro, né? É verdade. Tipo, agir não só por medo, mas por dever de consciência. Versículo 5, a dívida de amor contraposta à dívida financeira, versículo 8, não prover para a carne versus revestir-se de Cristo, versículo 14. Fico pensando, como será que olhar mais fundo nessas motivações? Consciência ou medo? Amor ou dever? Transformação ou só esforço? Como isso poderia mudar a nossa forma de entender e viver esses princípios hoje? Fica aí a reflexão. Boa pergunta. Para a gente continuar pensando. Com essa questão no ar, então, a gente encerra essa nossa análise de Romanos 13, versículos 1 a 14, com base nos materiais que exploramos.